Estudo Bíblico 2 Samuel 5, versos 1 a 12. A visão de Davi deu energias ao povo hebreu. Note o que a visão realizou em favor da nação israelita. 1. A visão une, versos 1 a 3. Pela primeira vez em muitos anos, todas as tribos e todos os anciãos se reuniram. 2. A visão fornece um centro de liderança, versos 4 e 5. Davi começou seu reino em Hebrom, mas desejou unir a terra dividida e liderar a partir de Jerusalém. 3. A visão domina a conversação interna, os rumores das ideias desanimadoras, versos 6 a 8. É fácil cair em conversações internas. A visão de Davi focou seus soldados quando se aproximaram de Jerusalém e conquistaram a vitória. 4. A visão inspira grandeza, versos 9 a 10. O sonho de Davi para Jerusalém ajudou tanto a ele quanto ao povo a atingirem o grande alvo em conjunto. 5. A visão atrai outros líderes, versos 11 e 12. Depois que Davi conquistou Jerusalém, outros começaram a juntar-se à sua causa. Versos 1 e 2. Todas as tribos de Israel. O termo todas é usado 3 vezes, versos 1, 3 e 5, para enfatizar que o reino estabelecido sob o rei Davi era verdadeiramente uma monarquia unificada. Os anciãos de Israel, que representavam as tribos, foram a Davi em Hebrom com o firme propósito de se submeterem ao seu governo. 3 razões foram dadas pelos israelitas para quererem fazer de Davi o rei. 1. Ele era um irmão israelita, Deuteronômio 17:15. 2. Ele era o melhor guerreiro e comandante. 3. Ele havia sido escolhido pelo Senhor para ser o rei de Israel. Verso 2. Apacentarás. Agir como pastor. Isto veio a ser um termo técnico para governante. Jeremias 3,15. A figura foi desenvolvida em Ezequiel 34. Verso 6. Jerusalém. Nas cartas de Tel el-Amarna, 1400 a.C., é chamada de Urusalim. Era a cidade de Melquisedeque, Gênesis 14:18. Pertencia aos Jebuseus, Josué 15:63, parte da mesma. 1 Samuel 17:54 e Juízes 1:8 situava-se na divisa de Judá com Benjamim. Tudo indica que os Jebuseus davam livre acesso até a cidade principal aos homens de Saul e aos de Isbosete, mas não aos de Davi. Juízes 1:21. Verso 7. Davi tomou Sião. A tomada de Jerusalém marca um ponto muito importante na história de Israel. Até agora, a vida nacional não tinha um verdadeiro ponto central. A residência de um juiz, profeta ou rei servia como ponto de reunião temporário, tal como a palmeira de Débora, Silo, Mispa, Gibeá de Saul, Nob ou Hebrom. Desse momento em diante, o centro foi fixado e, pelo menos quanto ao rei do sul, todas as outras cidades se tornaram cada vez menos importantes em comparação com a nova capital. A posição de Jerusalém, entretanto, no meio da serra rochosa e estéril que descia pelo centro da Palestina, sempre a tornou mais apropriada para uma fortaleza do que a rica capital comercial, como foi da intenção de Salomão. Tanto a cidade de Belém, o local do nascimento de Davi, Lucas 2:4, como Jerusalém, o local do governo de Davi, receberam o título de Cidade de Davi. Verso 8. Suba pelo canal subterrâneo. Trata-se de uma conquista engenhosa por meio de um túnel. O fato era contestado por muitos críticos, até que C. Warren, em 1867, descobriu o túnel cavado pelos jebuseus para levar a água da fonte da Virgem,
situada na parte externa ao interior da cidade. Lê-se ainda em 1 Crônicas 11:6. Qualquer que ferir os jebuseus será chefe e comandante. Joabe, que tinha caído no desagrado de Davi, capítulo 3, 39, fez um tremendo esforço e conquistou a cidade. Passou assim de comandante de 600 homens, 1 Samuel 27:2 e 2 Samuel 2:12, para chefe do exército, o que lhe poupou a vida por algum tempo. 1 Reis 2, versos 28 a 35. Verso 11. Irão, rei de Tiro. Rei fenício, amigo de Davi e de Salomão por cerca de 34 anos. 1 Reis 9, versos 10 a 14. Verso 13. Mais concubinas e mulheres. A multiplicação das mulheres e concubinas era uma franca violação de Deuteronômio 17:17. É provável que esses casamentos, segundo Samuel 3:3, refletissem o envolvimento de Davi com tratados e alianças internacionais que eram selados mediante o casamento da filha de um rei com um dos participantes dos tratados. Essa instituição cultural foi responsável por algumas das esposas de Davi e muitas das de Salomão. Veja 1 Reis 11, versos 1 a 3. Em cada caso de poligamia na Escritura, a lei de Deus foi violada e as consequências foram negativas, se não desastrosas. Versos 17 a 25. As duas arremetidas dos filisteus contra Israel são cronologicamente anteriores à conquista de Jerusalém por Davi. Versos 6 a 9. Verso 17. Desceu Davi à fortaleza. De Hebrom desceu Davi à caverna de Adulão, 1 Samuel 22:1, 22 de 4 a 5 e 2 Samuel 23:13. Verso 18, Vale dos Refaíns, literalmente o Vale dos Gigantes. Era uma planície localizada a sudoeste de Jerusalém, na fronteira entre Judá e Benjamim. Josué 15, versos 1 e 8, e 18, versos 11 e 16, onde a terra fértil produzia grãos que abasteciam Jerusalém, mas também atraía ataques inimigos. Verso 20, Baal-Perazim, Senhor das separações definitivas. Como divisor de águas que separa os rios que se dirigem, uns para o Mar Morto e outros para o Mediterrâneo, aquele lugar dividiria definitivamente os filisteus dos israelitas. Verso 21, ídolos. Os ídolos levados pelos filisteus para a batalha a fim de garantir sua vitória foram capturados pelos israelitas e queimados. 1 Crônicas 14:12. Verso 25, Gebá e Gezer. Gebá fica em cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém e Gezer cerca de 32 quilômetros a oeste de Gebá. Davi expulsou os filisteus das montanhas de volta para a planície costeira. Nota 1. Uma das questões de liderança mais importantes não tem nada a ver com a obtenção de recursos, atrair membros de equipe competentes ou estabelecer uma data-alvo. Essa questão crucial emprega 4 pequenas palavras. O que Deus diz? Davi descobriu a importância dessa questão de 2 maneiras bastante diferentes. Nesse capítulo, ele ouve 2 vezes que os filisteus se juntaram para atacá-lo. Em ambas as vezes, ele pergunta ao Senhor antes de agir e recebe instruções divinas. Segue as mesmas e é bem-sucedido. 2 capítulos adiante, o profeta Natã fala da parte de Deus antes de receber instruções divinas. Deus o corrige naquela noite e ele é forçado a voltar a Deus e corrigir o que havia falado. A lição: não haja ou fale da parte de Deus antes de estar convicto de que você o representa corretamente. Para o líder espiritual, sempre convém ouvir antes de falar. Nota 2. A habilidade de liderança determina o nível de eficiência de uma pessoa.
Quanto maior a liderança, maior a eficiência. Sua habilidade de liderança, para melhor ou para pior, sempre determina a sua eficiência e o potencial de impacto de sua organização. Para atingir o mais elevado nível de eficiência, você deve levantar a tampa de sua habilidade de liderança. Por que Saul falhou como rei de Israel e por que Davi foi bem-sucedido? A resposta pode ser encontrada na lei da tampa. A habilidade de liderança determina o nível de eficiência de uma pessoa. Enquanto Davi levantou muitas tampas, a atitude de Saul manteve a tampa firmemente presa embaixo da sua liderança. Dê uma olhada nos caminhos semelhantes pelos quais esses homens andaram. 1. Ambos receberam conselhos de homens tementes a Deus. Samuel, o último juiz de Israel, ungiu a ambos. Ambos receberam o benefício de bons conselhos. Saul de Samuel e Davi de Samuel e mais tarde do profeta Natã. 2. Ambos enfrentaram grandes desafios. Cada líder se defronta com obstáculos, provas e tentações. Algumas vezes Saul e Davi enfrentaram os mesmos. Tome como exemplo Golias. Quando o gigante filisteu se ofereceu para lutar contra o campeão de Israel, tanto Saul quanto Davi ouviram o desafio. Saul, o maior guerreiro de Israel, escondeu-se de medo. Mas Davi, um simples jovem, enfrentou determinadamente o desafio e foi honrado por Deus. Ambos tiveram a oportunidade de mudar e de crescer. Saul e Davi reagiram de maneira muito diferente quando foram confrontados com suas limitações. Quando Samuel repreendeu Saul por realizar ofertas queimadas e inapropriadas a Deus, o rei não expressou uma palavrinha sequer de tristeza ou arrependimento. Saul se manteve no caminho, seu próprio caminho. Davi possuía um coração bem diferente. Quando Natã confrontou o rei depois do sórdido incidente com Batseba, Davi ficou quebrantado e arrependeu-se profundamente. Davi se tornou um grande líder. Apesar de ter limitações na vida, alcançou muita coisa porque se tornou um removedor de tampas.